Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 8ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a popular Bezinha. Antepenúltima rodada da primeira fase, quando serão definidos aí mais times classificados para a segunda fase, bem como mais alguns times rebaixados para a 5ª divisão do ano que vem. A partir do ano que vem teremos mais uma divisão do futebol paulista. Também vou trazer para vocês os últimos resultados, além de mostrar como é que está a classificação dos grupos. E vamos começar falando então dos jogos da 8ª rodada. A 8ª rodada que começa nesta sexta-feira, dia 9 de junho, com 4 partidas. A primeira delas será às 15 horas, quando o Barcelona Esportivo recebe a Mauaense. Essa partida vai ser lá no estádio da Rua Javari, o campo do Juventus, em São Paulo. Um pouquinho mais tarde, às 19 horas, o União Mogi vai encarar a equipe do Joseense. Essa partida vai ser lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira e é decisiva para o time de Mogi das Cruzes, que luta aí por sua permanência. Às 20 horas, o Tupã vai receber a equipe do Tanabi. Essa partida vai ser lá no estádio Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã. E também às 20 horas, o Catanduva recebe o Taquaritinga, jogo que acontece no estádio Silvio Salles, em Catanduva. No sábado, a rodada terá aí jogos às 15 horas. A Internacional de Bebedouro vai jogar contra a Francana, esse jogo será lá no estádio Sócrates Stamato, na cidade de Bebedouro. O Mantiqueira vai encarar a equipe do Atlético Mogi que descambou a vencer jogo agora. Essa partida vai ser lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Também às 15 horas, o América de São José do Rio Preto recebe o Batatais, partida que acontece no estádio Benedito Teixeira. Ainda às 15 horas, o Amparo encara a União Barbarense, partida que acontece no estádio José Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Também teremos às 15 horas o duelo entre as equipes de Guarulhos. O Flamengo recebe o Guarulhos lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos. Também às 15 horas, o Nacional vai jogar contra o Ecos. O Ecos que é aí a primeira equipe matematicamente rebaixada para a 5ª divisão. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Nicolau Alaion, em São Paulo. O Mauá vai encarar a equipe do Jabaquara, a partida que acontece lá no estádio Pedro Benedetti, na cidade de Mauá. Também teremos o Paulista recebendo o Colorado de Caieiras. Esse jogo será lá no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. O Rio Branco de Americana, que trocou de treinador ao longo desta semana, vai receber o SCA Brasil, partida que acontece lá no estádio Décio Vita, em Americana. E um pouquinho mais tarde, às 17 horas, vamos ter aí o duelo de São Carlos. O Grêmio São Carlense vai jogar contra o São Carlos. O jogo acontece lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. Aí a rodada segue no domingo, com jogos às 10 da manhã. O Vossen vai encarar o Fernandópolis, partida que acontece no estádio municipal Antônio Viana da Silva, em Assis. O União São João encara o Mogi Mirim, duelo aí que já foi visto várias vezes na Série A1 do Campeonato Paulista. Agora as equipes aí buscando a sobrevivência na 4ª divisão. Essa partida será lá no estádio Hermínio Ometo, na cidade de Araras. Ainda às 10 horas, o Penapolense vai jogar contra a Santa Cruzense, partida que acontece no estádio Tenente Carne Risso, em Penápolis. E fechando a rodada, fechando a conta, o 15 de Jaú vai receber a equipe do Independente de Limeira, jogo que acontece lá no estádio Zezinho Magalhães. Então esses são os jogos aí da 8ª rodada da primeira fase da Bezinha. Agora eu vou voltar aqui à tela e passar para vocês aqui os resultados da rodada passada, né? Quem se deu bem e quem se deu mal na 7ª rodada. A 7ª rodada que teve até WO. A 7ª rodada começou na última sexta-feira, dia 2 de junho, e teve aí o duelo entre as equipes de Mogi das Cruzes, e o Atlético levou a melhor sobre o União, venceu pelo placar de 2-1 e segue aí na briga por vaga na segunda fase. O Catanduva, jogando em casa, venceu o Batatais pelo placar de 2-1. No sábado, o Fernandópolis perdeu em casa para o Penapolense, também por 2-1. Aqui no placar aqui da Federação Paulista, né, na tabela, está marcada aqui vitória do Tupã por 3-0 sobre a Santa Cruzense. Na verdade, o Tupã venceu por WO. Esse WO foi aplicado pela Federação Paulista devido ao estádio Leônidas Camarinha, lá na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, não apresentar condições de jogo. Então, por conta do gramado, a Santa Cruzense acabou perdendo por WO e na tabela foi contabilizada aí vitória por 3-0 para a equipe do Tupã. Esse WO deixou a Santa Cruzense aí em situação bem delicada na tabela de classificação, inclusive na luta contra o rebaixamento. Também tivemos no sábado a vitória fora de casa do Nacional sobre o Jabaquara, 2-0 lá em Santos.
o SK Brasil venceu a equipe do Paulista pelo placar de 1-0. O Rio Branco perdeu em casa para a União Barbarense pelo placar de 1-0, resultado aí que causou mudança na comissão técnica. Josense e Flamengo empataram em 2-2 lá em São José dos Campos, mesmo placar do duelo lá da cidade de Mauá, entre o Mauá Futebol e a Mauaense. Já o São Carlos perdeu em casa, perdeu para o União São João pelo placar de 3-1. A rodada seguiu no domingo com a vitória do 15 de Jaú sobre o Mojimirim por 2-0, o Vossa empatou com o Tanabi em 1-1 e o Taquaritinga derrotou a Inter de Bebedouro pelo placar de 3-2. O Ecos perdeu em casa para o Barcelona por 1-0, resultado aí que ele rebaixou já para a nova divisão da próxima temporada. Também tivemos aí a derrota em casa do Independente para o São Carlense por 1-0, a Francana derrotou o América de São José do Rio Preto também por 1-0, também houve um empate entre Colorado de Caieiras e Amparo 2-2, o Guarulhos fechou a rodada vencendo Mantiqueira pelo placar de 2-0. Com esses resultados, a classificação dos grupos ficou da seguinte maneira. No grupo 1, o Vossen já está classificado, lidera com 17 pontos. A segunda colocação é do Penapolense, que tem 16. O Fernandópolis é o terceiro colocado com 10 pontos. O Tanabi aparece na quarta colocação com 8 pontos. O Tupã, ainda brigando aí por vaga na segunda fase, é o quinto colocado com 7 pontos. E a Santa Cruzense, lanterna, com apenas 1 ponto. Lembrando que os 4 primeiros avançam para a segunda fase, enquanto que os 2 últimos já estarão rebaixados para a quinta divisão do ano que vem. No grupo 2, a liderança é do Taquaritinga, soma 15 pontos, já está classificado. A Francana aparece na segunda colocação também com 15 pontos. O Catanduva é o terceiro colocado com 11 pontos. O América de São José do Rio Preto aparece na quarta colocação com 6 pontos. A quinta colocação é do Inter de Bebedouro, 5 pontos. E o Batatais é o sexto colocado com 4 pontos. Bem acirrada aí essa briga pela quarta vaga do grupo 2. No grupo 3, a liderança e já está classificado é o 15 de Jaú, né? O líder é o 15 de Jaú com 16 pontos. O Grêmio São Carlense tem 14 pontos, aparece na segunda colocação. União São João de Araras é o terceiro colocado com 12 pontos. Já o Independente aparece na quarta colocação com 8 pontos. O Mojimirim, já em situação mais delicada, é o quinto colocado com 4 pontos. E o São Carlos, sexto colocado, também com 4 pontos. Pelo grupo 4, a liderança do SK Brasil, 14 pontos, e já está aí classificado para a próxima fase. A União Barbarense é a segunda colocada com 14 pontos. O Paulista aparece um pouco mais atrás na terceira colocação com 9. A quarta colocação e a briga acirrada aí por essa quarta vaga. A quarta colocação está sendo dividida entre Amparo e Rio Branco com 7 pontos. E o Colorado de Caieiras aparece na sexta colocação com 5 pontos. Pelo grupo 5, a liderança é do Flamengo de Guarulhos, 12 pontos. O Guarulhos é o segundo colocado com 12. O Joseense aparece na terceira colocação com 11. O Mantiqueira é o quarto colocado com 10. A quinta colocação é do Atlético Mogi, tem 7 pontos. E a última colocação, União Mogi, com apenas 5 pontos. E para fechar os grupos, o grupo 6, a liderança é do Nacional, tem 16 pontos. O Nacional já está classificado para a segunda fase. O Jabaquara também já está classificado, soma 15 pontos. A terceira colocação é do Barcelona, tem 10 pontos. O Mauá tem 4 pontos, aliás, tem 9 pontos na quarta colocação. A Mauaense soma 6 pontos. E o Ecos, que já está rebaixado, está com menos 3 pontos. O Ecos foi punido aí pela Federação Paulista com perda de pontos devido à escalação irregular de jogador. E por isso tem essa pontuação negativa e já está rebaixado. O jogo que custou essa punição ao Ecos foi na vitória, né? Na única vitória ainda do time na competição, quando ele venceu por 3-1 a Mauaense, mas como escalou o jogador irregular, perdeu os pontos daquela partida e também perdeu outros 3 pontos. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Um forte abraço a todos e até a próxima.